Até recentemente, Yu Faxin era conhecido como um dos principais cientistas e empresários da China, especializado em semicondutores avançados para aplicações militares. Mas, em 22 de setembro, ele ganhou as manchetes por outro motivo. A sua empresa, a Great Microwave Technology, listada na Bolsa de Xangai, revelou que o Yu tinha sido levado pela agência anticorrupção chinesa. A Great Microwave, ela atua em componentes de radiofrequência e micro-ondas usados em radares, guerra eletrônica e comunicações militares, que são áreas classificadas como tecnologias de uso duplo ou uso dual. Essas empresas dessa categoria, elas costumam ter contratos com as estatais e com os governos locais, o que as coloca na intersecção entre negócios, política e segurança nacional, tornando seus executivos mais expostos a esse tipo de investigação disciplinar. O Yu, ele está no regime de liuzi, que é uma forma extrajudicial de detenção que vem atingindo um número crescente de empresários chineses. Os empreendedores do país enfrentam uma lista cada vez maior de preocupações. A principal é a economia, que nunca se recuperou totalmente da pandemia. E o otimismo do consumidor continua fraco. Há excesso de produção e concorrência feroz. As vendas no varejo diminuíram e as perdas das indústrias permanecem em níveis recordes. Por trás desse quadro, tem feridas abertas. O estouro da bolha imobiliária, governos locais altamente endividados e um crédito mais seletivo. Em setores estratégicos, os subsídios e as metas industriais ampliam a capacidade além da demanda, comprimindo margens e desencadeando guerra de preço. Um cenário que certamente desestimula o investimento privado novo. Mas tem um outro conjunto de problemas que vem ganhando destaque. Pessoal, fazer uma pausa no vídeo para falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. E nós estamos no mês da Black Friday. E esse é o Black Friday mais potente da Insider da história. Você, com o meu cupom de desconto, ROCKHOC, você já tem 15% de desconto. Quando você juntar com os outros descontos do site, pode chegar até 50%. Essa é a Black Friday mais potente da Insider da história. Não percam essa oportunidade, tem um monte de coisa. Eu estou com a minha Tech T-shirt, vocês já conhecem, mas tem tantos outros produtos novos. Aproveitem a Black Friday e usem esses descontos, porque pode chegar tudo junto até 50%. Não esquece de usar o meu cupom ROCKHOC. Vamos voltar para o vídeo. À medida que as perspectivas econômicas pioram, as deficiências institucionais da China tornam o ambiente de negócios ainda mais sufocante. As investigações oficiais sobre líderes empresariais têm aumentado, assim como as decisões judiciais que restringem a sua liberdade de viajar. E uma onda de suicídios de executivo esse ano é amplamente vista como um sintoma dessa pressão crescente. As detenções nesse regime de liuzi, elas são a fonte mais clara de temor. Ele foi criado em 2018 e o sistema era voltado inicialmente a membros do Partido Comunista e funcionários públicos, como parte da campanha anticorrupção que foi iniciada pelo Xi Jinping 5 anos antes. Hoje, essa medida é aplicada com frequência a empresários. O liuzi ele é administrado pela Comissão Nacional de Supervisão, que tem um status constitucional e uma jurisdição que alcança não somente servidores, mas qualquer pessoa que exerça poder público ou esteja ligado a recursos estatais, inclusive gestores de empresas com contratos públicos ou propriedade estatal parcial. O sistema ele opera em paralelo ao aparato policial tradicional ou comum. Essas detenções elas não precisam de aprovação judicial e os detidos não têm acesso a advogados. Mudança nas regras que foram feitas em junho tem permitido que esses agentes mantenham essas pessoas presas por até 8 meses, mas que pode ser renovável se tiver uma nova suspeita de um crime. Prisões, elas geralmente não têm janela nem relógio e as luzes permanecem acesas o tempo todo
e os prisioneiros são vigiados 24 horas por dia até no banheiro. O que tem por trás disso, na verdade, é que a lógica oficial, né, do governo é preservar provas e evitar conluio entre os suspeitos. Aqueles que se baseiam, né, em princípios do Estado de Direito tradicional apontam, obviamente, que essas confissões são forçadas e que tem uma ausência de contraditório. E como o Liuzzi precede, né, o processo penal, o que for obtido ali pode orientar acusações formais ou medidas disciplinares administrativas com consequências reputacionais imediatas. E nesse ano, executivos de empresas listadas, eles vêm desaparecendo nesse sistema num ritmo alarmante. A revista britânica The Economist, ela contou 39 casos até o fim de setembro de 2025. Ou seja, cerca de um caso por semana, um número que já supera o recorde de 2023. No entanto, isso é só uma parte do quadro. A maioria dos detidos trabalha em companhias não listadas que não precisam informar os investidores sobre o sumiço dos seus executivos, ou seja, esse número talvez seja muito maior. E segundo a Comissão Central de Inspeção Disciplinar, as detenções totais de autoridades e empresários aumentaram quase 50% em 2024, chegando a cerca de 38 mil pessoas. O lado corporativo da repressão ele é amplo. Essa Comissão Central de Inspeção Disciplinar, ela informou que ela tomou medidas disciplinares, incluindo o Liuzzi, contra mais 60 mil pessoas no setor farmacêutico e 17 mil pessoas no setor financeiro no ano passado. Um dos motivos para tantas detenções é a expansão do combate à corrupção do Xi. O número de casos abertos deve atingir 1 milhão em 2025, segundo a consultoria Gavecal. Quando um funcionário público é investigado, toda a sua rede empresarial pode ser arrastada junto. Indústrias como tecnologia verde e hardware de computação, fortemente ligadas a governos locais, tornaram-se especialmente vulneráveis. E cadeias subsidiadas de baterias, painéis solares, veículos elétricos e chips dependem dos fundos das províncias e das plataformas de financiamento dos governos locais. Ou seja, quando as autoridades regionais caem, os fornecedores e os parceiros comerciais eles acabam enfrentando revisões de contrato, congelamento de pagamento e um escrutínio sobre os incentivos que eles tinham recebido. O crescimento econômico estagnado também ajuda a explicar o aumento das detenções. Os governos locais eles estão endividados e sem caixa. E algumas dessas investigações da comissão, elas parecem funcionar como uma verdadeira pescaria, na qual os executivos eles são presos com base em acusações frágeis, na esperança de arrancar alguma confissão ou denúncia contra outros ricos, para que o governo local então possa confiscar os seus bens e ganhar caixa através dessas operações. E tem um outro fator de angústia que é a lista negra de crédito, que agora inclui nomes de alguns dos bilionários mais conhecidos da China. Com as leis de falência pouco desenvolvidas no país, os tribunais eles acabam recorrendo a essa medida para pressionar os devedores. Ou seja, quem entra na lista é proibido de viajar de avião, usar trem de alta velocidade ou se hospedar em hotéis de luxo. Popularmente, ela é chamada de lista dos desonestos e ela é mantida pela Suprema Corte e integrada a sistema de compra de passagens, plataformas de hospedagens e aplicativos de pagamentos. As restrições vão além das viagens e elas podem incluir bloqueio de consumo e limitação de cargos de gestão. O banco de dados judicial mostra que 200 mil pessoas foram adicionadas à lista até setembro de 2025, contra 17.400 em todo o ano de 2019. E, na verdade, esse medo de cair nessa lista, ele desestimula o risco e a inovação, né? O sinal do sistema atual é que se você fracassar, você não perde só o negócio, você perde a sua capacidade de viver, diz o Lizzie Lee, da Asia Society Policy Institute, que é uma think tank da Ásia.
quando a gente pensa ou compara isso com sociedades que têm ecossistemas inovadores, a regra é a falência rápida e o recomeço são parte do ciclo, ou seja, fracassar é parte do processo de inovação e de criar um ambiente de constante aprendizado e velocidade para os negócios se desenvolverem. Mas, na China, essa punição ampliada ao devedor, né, sem uma via eficiente de reorganização, transforma fracasso em estigma permanente. E os fundadores eles tornam-se avessos a experimentar, atrasando então o processo de inovação e tornando os gestores extremamente conservadores. Para lidar com tudo isso, o governo central ele tem tentado tranquilizar o setor privado, né? O Xi se reuniu em fevereiro com grandes empresários e promulgou uma nova lei de incentivo ao setor. Mas o pessimismo ele predomina. Em 28 de setembro, descobriu-se que o magnata Wang Xianlin, que outrora era o homem mais rico da China, tinha sido adicionado à lista de devedores. E o fato acabou sendo revertido um dia depois, mas que reacendeu de novo o debate sobre o declínio dos empresários na China. E o caso que eu citei no começo, né, do Yu Faxin, ele teve o mesmo efeito. Se até cientistas militares de alto escalão eles podem ser levados pelo Liuzzi, ninguém está fora do alcance da repressão. E a sequência de suicídios dos empresários tem agravado o clima. Entre abril e julho, pelo menos 5 executivos se jogaram de edifícios, que é fundador de uma rede de lojas e o homem mais rico da província de Hubei, foi colocado em Liuzzi em abril, libertado em julho e se matou poucos dias depois. Segundo um advogado que atua nesses casos, existem muitos outros que ninguém fica sabendo. Bom, para finalizar, esse daqui é só mais um exemplo daquilo que eu sempre comento com vocês, né? Como que uma economia moderna de mercado, ela tem que caminhar junto com instituições democráticas, com Estado de Direito, com garantias. Todo o ambiente social, de negócios, jurídico, ele tem um impacto direto na produtividade, na inovação, na criação de grandes empresas. Apesar do sucesso da China até agora, com uma economia centralizada, com todas essas deficiências institucionais, o que está ficando claro é que essas medidas autoritárias e ditatoriais, elas estão minando a capacidade da China encontrar caminhos para continuar crescendo e para encarar a próxima fase do seu crescimento, que ela não sai dessa base tão ruim, tão simples, que não tinha nada, né? Que era mais fácil. Os próximos passos da China vão precisar de um ambiente de negócios e institucional muito mais aberto, seguro, protegido, alinhado com as práticas de uma economia de mercado, do capitalismo livre e assim por diante. Então, mais um desafio para a China. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e venham conhecer o meu aplicativo Rock Academy. Lá você tem cursos, aulas especiais exclusivas e o Bunker do Rock, que é um feed de notícias em tempo real que te informa sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Baixe o aplicativo na loja da Apple ou do Google.